Irmãos, graça e paz. Hoje é a questão da genealogia, né? Lá de Gênesis 10 e Gênesis 11. Vamos ver o Gênesis 10, irmãos. Porque pedimos usar as escrituras, Gênesis 10 e Gênesis capítulo 10. A Escritura diz o seguinte: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madal, Javã, Tubal, Mesaque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifat, Torgama. Os de Javã são Elisá, Tassis, Quitim, Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, Cush, Mizraim, Put, Canaã. Os filhos de Cush, Sebá, Vilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Rebote e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém, Mizraim gerou a Ludim, Ananim e Leabaim, Naftuim, Petrusim, Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Cafturim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigazeus, aos Heveus, aos Arqueus, aos Cineus, aos Arvadeus, aos Emareus, aos Emateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerá, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adma, Zebuim, até Laça. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Assim que foi pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Asfarde, Lud e Arão. Os filhos de Arão, Jetmaz, Arcasfag, gerou a Salá, Salá gerou a Eber. A Eber nasceram dois filhos, um teve por nome Peleg, por quanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Modai, a Selef, a Zamaab, Jair e Gerá. Adorão, Uzal e Dicla, Obal, Abimael, Sabá, a Ofi, Avilá, Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montando o Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e desde que foram disseminaram as nações na terra, depois do dilúvio. Vamos cantar, irmãos? Vamos cantar, louvar o Senhor. Pegar o inário. Um 64, irmão. 164. A senhora está com inário, irmã? Então fique com o Vânia, irmão. 64. Acharam, irmão? Todos 64. Santo nome comparável tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.
contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Bom, irmãos, hoje a gente vai começar, a ver a questão da genealogia, a Escritura vai falar, dos filhos de Noé, certo? Dos filhos de Noé. Então, olha só, irmãos, são essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, nasceram filhos depois do dilúvio. É necessário que a gente entenda uma coisa, irmãos, aqui, fundamental, tá? É necessário que a gente entenda uma coisa fundamental aqui. Por quê? Porque nós temos genealogias, na Escritura. Porque aí vai ter a genealogia de Gênesis e capítulo 10 e verso 10. Por que vai ter essa genealogia dos filhos de Noé? Qual é a importância dela? Irmãos, ela tem importância para nós compreendermos a história da salvação. Tá? Quando for em Gênesis 12, a Escritura vai começar a falar a respeito da chamada de Abraão. Então, de Gênesis 12 até Gênesis 50, é a história dos patriarcas. Tá? A história de como Deus vai chamar um homem da terra de Ur. Esse homem vai sair, vai para um lugar chamado Arã, e de lá ele vai começar a sua jornada, certo? Para uma terra que Deus vai dar aos seus ancestrais. Ele vai rodar, ele vai caminhar, vai peregrinar na terra que será dele, certo? Só que ele não vai tomar posse. Porque, como a gente vai ver posteriormente, só que vai tomar posse são os seus descendentes. Agora, por exemplo, é necessário que a gente compreenda essa questão da genealogia para a gente entender da seguinte forma. Os irmãos estão lembrados lá, quando teve aquele episódio com Noé, certo? Que Noé, melhor dizendo, vai dar a bênção, o 9:26. Veja só a questão do 9:26 aí. Bendito seja o Deus, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Essa maldição que foi dada para Canaã, não foi dada para Cã. Tá? Canaã era o filho mais moço de Cã. Certo? E a ideia da maldição ser dada a Canaã, por quê? Porque é justamente o território, entendeu, de Canaã, certo? O território de Canaã, tá? Que será dado ao povo de Deus. A gente vai ver só, veja só aí o verso 10-15. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Et, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus, aos Emateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Tá? Então, observa, é justamente essa região de Canaã aqui que será dada a Israel. Tá? Então a pergunta o que é que tem a ver aquela maldição que Noé vai dar para Canaã, o filho mais moço de Cã? Os irmãos estão lembrados daquele episódio lá que Cã viu seu pai nu, certo? E ele não fez o procedimento correto. E por causa disso, Noé, quando voltou, quando normalizou, quando passou a bebedeira, Noé vai sim dar uma maldição para Canaã. Tá? Então, o que é que tem a ver nós entendermos isso com a posse da terra do povo de Deus através dos patriarcas? Muita coisa, irmãos, tá? Muita coisa mesmo. Outra coisa também que a gente tem que entender aqui na bênção, para poder entender essa questão da genealogia, é o quê?
o que é dito, né? Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Certo? 9:26. E observa que a bênção que Noé vai dar para Jafé, engrandeça a Deus a Jafé. Entendeu? Engrandeça Deus a Jafé. Engrandeça Deus a Jafé. Então, há uma fala que bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Aqui a gente já tem muita coisa. Ou seja, quer dizer o quê? Quer dizer que Deus iria se revelar a um descendente de Sem. Esse descendente de Sem a gente vai ver lá na frente. Certo? Vai ser Abraão. Não quer dizer que o Senhor Deus se revelou a todos os povos semitas. Não quer dizer isso. Quer dizer que Deus vai se revelar a um descendente de Sem. Certo? Já a respeito de Jafé, observa que a ideia para Jafé é engrandeça Deus a Jafé. E também os seus descendentes. Tá? Mas uma bênção, algo que Noé vai dizer para Jafé é o que? Habite ele nas tendas de Sem. Então a gente também tem que entender o que significa habitar nas tendas de Sem. Primeiro, irmão, a gente precisa se situar. A gente vai ver daqui a pouco, né, a tabela das nações. O texto de Gênesis 10 vai falar sobre 70 nações. Não quer dizer que o mundo era só 70 nações. É um exemplo, tá? Para dizer de onde as nações vieram. Por exemplo, os egípcios são descendentes de Cã, certo? Como os cananeus. Mas observa, a maldição residia sobre os cananeus. Tá? Isso é necessário que a gente compreenda. Mas observa que, por exemplo, quando você vê essa maldição residia sobre os cananeus, quer dizer que nem o cananeu haveria de ser salvo, não é isso. Porque a própria Raabe, entendeu? Que morava lá em Jericó, e Jericó estava dentro desse espaço dos cananeus, certo? Ela foi salva. Compreende? Ruth é moabita. A origem de quem? A gente vai ver também. Então, a ideia é, a gente vai ver essa questão aqui, certo? Para poder a gente ir vendo isso devagarzinho, tá? Então, olha só, irmãos, ó. O 10.1, né, a genealogia da família de Noé, fornece informações sobre a história futura e distribuição geográfica dos povos no Antigo Oriente Próximo. Pistas são dadas sobre o assentamento das áreas costeiras, norte da África, Síria, Palestina e Mesopotâmia. Tá? Daqui a pouco eu vou botar para os irmãos verem onde o pessoal habitou. Todas as principais regiões estão assim representadas, assim como a maioria das nações que de alguma forma interagem com os israelitas, entre eles Egito, Canaã, Filisteus, Jebuseus, Elam e Assur. Isso sugere a divisão política do mundo. No momento em que essa lista foi escrita e fornece uma indicação definitiva de que as raízes dos israelitas estão na Mesopotâmia, não há tentativa, no entanto, de ligar esses povos a divisões raciais. Os povos antigos estavam mais preocupados com distinções baseadas em nacionalidade, linguística e etnia, que é o que a gente vai ver. Então, pessoal, a gente tem aqui um primeiro slide aqui, certo? Tá dando para ver? Tá dando para ver? Tranquilo? Tá? Então, olha só. Essa parte amarela aqui, então, observa. Quem são os descendentes de Jafé, né? Então, você vai ter ali Gomer, Tiras, Meseque, Tubal, Magog, Madai. Isso hoje, esses povos hoje seriam onde é a Turquia hoje, tá? O Irã, ali, certo? Por exemplo, os de Sem. Os de Sem é isso aí, que é rosa, entendeu? Então você tem Arã, Assur, Arxfades, Elão, a questão da Arábia Saudita, Jordânia, Iraque, Coate, Israel, e Cã, Put, Mizraim, Canaã, Cush. Então, observa que Cã, isso aqui já é a África. Muitos dos descendentes de Cã habitaram essa parte aqui da África, certo? Agora, isso não quer dizer, conforme tem um pessoal aí que fala besteira, que vai dizer que todos os descendentes de Cã receberam a maldição de Noé. Não foi.
A maldição de Noé foi concentrada somente em Canaã. Tá? E a gente entende que essa maldição, ela não era no sentido de, o cara que fosse ali era um maldito. Não, a ideia não é essa. A ideia é de que é um relato teológico para dizer que aquela terra de Canaã seria dada assim a Israel. Tá? E por exemplo, a gente vê aqui os Jebuseus. Os Jebuseus nada mais é que Jerusalém, que só vai ser conquistada por Davi. Entende? Aí você vai ter, como eu já falei, Raabe, que era uma descendente de Cã, entendeu? Que ela habitava dentro dessa região de Canaã, tá? Então, pronto. Aí tá, aqui tem uma divisãozinha maior, né? A letra está um pouco pequena, mas, por exemplo, ó, os descendentes de Sem: Elão, Assur, Arxfade, Lud e Arã. Aí o Arxfade, Sela, Eber. Que esse Eber aqui, ó, ele vai dar Peleg e Joctã. De Peleg vai vir Reu, Serug, Naor, Tera. Então aí, ó, a descendência de Abraão. Peleg, de Eber, de onde vem a ideia de Hebreus. Ele vem de Arxfade, que é o terceiro filho de Sem. Então, por exemplo, quando o Noé vai dizer lá que bendito seja o Senhor, Deus de Sem, ele estava dizendo que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, iria se revelar a quem? A um descendente de Sem. Mas observa aqui a questão da eleição. Arxfade, Sela, Eber. Eber teve dois filhos, Joctã e Peleg. Peleg teve Reu, Serug, Naor, Tera. Aí Tera teve Abraão, Naor e Arã. Mas Abraão teve Ismael e Isaac. Mas observa que a revelação, entendeu? Vai para Abraão e vai para Isaac. Aí a gente vê aqui a família da aliança. Está entendendo? Então, por isso que lá em Gênesis 9 é dito: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Volto a dizer, porque o bendito iria se revelar a um descendente de Sem, no caso aqui é Abraão. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo, irmãos, isso aqui? Estão entendendo? Está tranquilo isso aqui? Tá? Aí você vê, ó, os descendentes de Cã, tá? Aí você vê, ó, Almodá, Sele, Azamavé, Gera, Herodoão, Zai, Dicla, Ubai, Abimael, desculpe, esse era de Joctã. De Cã é Cush, Misrai, Put, Canaã, tá? São 4. Eu errei aqui, tá? Esse aqui é o de 100 ainda. Mas o de Cã são 4. Cush, Misrai, Put e Canaã. A maldição de Noé é dada para quem? Para que filho de Cã, irmãos? Canaã. Certo? Não é dada para Cush, não é dada para Misrai e não é dada para Put, é dada para Canaã. Certo? Dada para Canaã. Tá? Aí Canaã tem aqui, ó, Sidom, Et, aí tem aqui, ó, tá bem pequenininha a letra aqui, aí, mas são justamente esses que a gente viu aqui, ó, o verso 16, 15, 16 e 17. Entendeu? Que são esses nomes aqui. Tá? Então, observa. A gente tem aqui duas linhas de interesse. Duas linhas de interesse nós temos aqui na história da redenção. Tá? Nós temos duas linhas de interesse. Nós temos... Deixa eu ver. Isso aqui. Nós temos aqui, ó, Sem, ó, o Arfaxade, para Eber, Peleg, Abraão, tá? Que é justamente aqui que Deus vai se revelar. E a outra linha de interesse para nós compreendermos a história da redenção é o interesse aqui, ó. Quando Noé deu a maldição a Cã, a maldição fora dada não a Cã, não é? Mas fora dada a Canaã. Então deixa eu só aqui refazer o que eu disse agora há pouco. Quando a fala de Deus foi dirigida a Cã, a maldição não foi para Cã, foi para Canaã. Tá? Agora, quem é Canaã? É justamente isso aqui, ó. Tá bom? Que é justamente o espaço territorial que Israel vai assumir. Então, quando você vai ver lá em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor diz, olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te darei, a pergunta é, qual é a terra que Deus ia dar a Abraão? A terra de Canaã. Canaã foi quem? O que foi o quê? Hein? Canaã foi o quê?
Né, irmãos? Canaã foi quem? O que foi o quê? Amaldiçoado por quem? Por Noé. Canaã era filho de quem? De Cã. Quem fez lá a questão lá, né? Da falta de respeito com o pai foi quem? Cã. Mas a maldição foi dada a quem? Que é o filho mais o quê? Mais novo de quem? De Cã. Aí a resposta é, por quê? Porque justamente era a terra de Canaã que Deus ia dar para quem? Para Abraão. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo isso aqui? Então, a ideia toda aqui da genealogia não é a gente ficar... É lógico que tem algumas curiosidades, não é? Que... Oi? Que ele seria escravo, servo. Que é justamente isso aqui, ó. Canaã seja servo. E Canaã vai ser tanto servo de Sem, quanto servo de Jafé. Mas isso pendurou pela vida dele inteira ou só para não ter? Até isso acontecer. Até Israel receber a terra. E eu volto a dizer, essa maldição aqui não era dizer que algum cananita não poderia ser salvo. Ele tem a questão de Rabo, por exemplo. Tá? Então, olha só. Tem coisa interessante, irmão, porque deixa aqui para outro slide. Pronto, tá aqui, ó. Os 3 filhos de Sem. Jafé, não é? Aí Gome. 3 filhos de Noé, né? De Noé, desculpa. 3 filhos de Noé. Os filhos de Jafé. Gomer, que é os Cimérios. Magog, Citas. Medai, Medos. Javã, gregos. Tubal, Mesaque, Tira, Trácios. Jafé aqui é o que vai dizer os povos indo-europeus. Vai pegar ali uma parte da Europa e induz, descendo de Jafé. Tá? O Cã, como eu já falei, Cush, etíopes, Mizrai, egípcios, Put, líbios e Canaã, que é o território que vai ser dado a Abraão. E Sem, Elão, persas, Assur, assírios, pessoal, Arxfad, que vai ser justamente aquela sequência, né, que eu já falei para os irmãos, né? Sela, Eber, Peleg para Abraão, certo? Lud, líbios e Arã, sírios. Então, tanto assírios quanto sírios, quanto persas, quanto lídios, é da mesma família, entendeu? Da mesma família genealógica que os judeus, que são descendentes de Sem. Tá? Então compreendendo isso aí, irmãos? Porque o que a gente precisa entender dessa questão da genealogia, entendeu? É entender isso aqui, tá? É entender que o porquê, a ideia de Deus ser bendito seja o Senhor, Deus de Sem, compreender que Deus vai se revelar um descendente de Sem, Abraão, compreender a questão da maldição que Noé deu a Canaã, o filho mais novo de Cã, e é justamente Canaã, a terra de Canaã, que vai ser dada a Abraão, aos seus ancestrais, aos seus descendentes, desculpa, melhor dizendo, que Abraão não vai assumir a terra, mas os seus descendentes vão tomar posse da terra. Mas a gente compreende o porquê. Tá? O porquê. Então a pergunta é, por que Deus deu a terra de Canaã para Abraão? Por quê? Porque Deus disse que ia desapossar aquelas pessoas daquela terra para que os judeus habitassem ali. Israel habitasse ali. Aí você vai compreender isso aqui. Quando é que se dá essa conquista? Essa conquista vai se dar lá em Josué. Só que essa conquista ela não vai ser realizada de forma definitiva. Tá? Porque até na época de Davi, os judeus ainda, os israelitas ainda estão lutando contra descendentes de cananitas que ainda habitavam lá. Por exemplo, Davi é que vai conquistar os jebuseus para instituir Jerusalém como capital. Israel só vai ter realmente o seu espaço territorial que foi dado por Deus a Abraão no reinado de Salomão. Então observe o tempo que vai demorar. Por quê? Porque lá em Josué, em Juízes, eles não cumpriram a ordem que o Senhor Deus tinha dado de possuir a terra. Eles não cumpriram. Tá? Então, meus irmãos, essa questão da genealogia de Gênesis 10
as partes mais importantes para nós compreendermos é isso. Tá? Agora, tem pessoas que gostam dessa genealogia, né? Para saber, eu venho de onde? Por exemplo, o cara que é italiano, o cara que é português, eu venho de onde? A gente brasileiro tem um estudo de 3 raças, tá? Brancos, negros e índios. A gente tem um estudo de 3 raças. Então hoje não tem como você dizer, eu sou da linhagem de fulano e tal. Isso é bobeira. Porque até mesmo os próprios portugueses que vieram para cá, entendeu? A Península Ibérica, até o ano de 1400 e bote força, ela era dominada pelos muçulmanos, pelos árabes. Tá? A dominação foi quase de um milênio. Então, até mesmo os próprios portugueses antigos têm sim o sangue mouro. Então não tem essa ideia de ele deve ser. Então tem gente que vai atrás dessa bobeira. Enquanto a ideia da genealogia não é a ideia de traçar isso. A ideia da genealogia é você entender 2 coisas. Quem são os ancestrais de Abraão e compreender o porquê Noé falou aquilo para Sem. Quem é os ancestrais de Canaã, compreender o porquê Deus ia dar o território de Canaã para Abraão e compreender o porquê foi isso, a razão disso. Então a razão disso está lá, na fala de Noé para Canaã, filho de Cã. Entendeu? Observa também que quando Noé vai abençoar Sem, não é porque Sem fez alguma coisa de extraordinário para merecer aquela bênção, não. Porque fazia parte da revelação que Deus deu a Noé, que Deus se manifestaria, que Deus se revelaria, que Deus chamaria um descendente de Sem. E a gente já viu a sequência, não é? Arfaxades, Heber, entendeu? O segundo filho dele, Heber teve 2 filhos, Peleg, velhinho até Abraão. Tá, irmãos? Então, oi? Abraão, quando Deus diz lá, saia da sua terra, ele já tinha essa noção que ele ia para Canaã? Não. Não tem esse conhecimento histórico do que... Não. Ele sai da terra e o Senhor só vai falar isso de forma clara para ele em Gênesis 15. Entendeu? Em Gênesis 15. Que é quando vai ser dito que sabe, pude com certeza que eu te darei essa terra e tal. Lá em Gênesis 15, do verso 12 até o verso 21, certo? Pronto, abra aí, por favor, irmão, Gênesis 15, 17, para a gente ver isso aqui. Gênesis 15, 17. É dito o seguinte, e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrate, o Queneu, Quenezeu, Cadmoneu, Eteu, Ferezeu, Refaíns, Amorreus, Cananeu, Gigazeu e Jebuseus. Tudo isso aqui é cananitas. Aí que ele já teve a noção que... Aqui foi dito a ele, porque até então Abraão está rodando, está passeando pela terra que Deus vai dar a ele. Só que ele não vai tomar posse da terra. Entendeu? Essa terra só vai ser de fato e de verdade deles, aliás, começar a ser deles nas campanhas de conquista que vai começar em Josué. Daqui de Gênesis 12 até Gênesis 50, eles vão ficar peregrinando, rodando na terra, eles são seminômades. Êxodo, eles vão ser escravizados, certo? Depois o Senhor vai levantar Moisés, vai lá para o Egito, tem a questão das pragas. Aí ele sai, passa 40 anos andando. A gente vai estudar tudo isso, irmão. A gente vai estar estudando as escrituras de sequência. Né? E você está lá no livro de Números, entendeu? Aquela geração que sai do Egito, ela toda, com exceção de Josué e Caleb, aquela geração que sai do Egito morre no deserto. Quem vai entrar é Josué e Caleb e os filhos daqueles que saíram do Egito.
Por isso que Moisés vai repetir toda a lei. Deuteronômio significa é uma segunda lei, entendeu? Toda a lei. Quando eles entram na Terra Prometida, lá em Josué, o problema é que eles acabam não fazendo as guerras de conquista necessárias que tem que ser feito. A gente vai ver isso. Lá em Juízes também ele não faz. Então, uma das coisas que o Bendito disse, que caso eles não obedecessem na conquista, Deus iria fazer com eles. E a gente vai ver que Deus vai usar aquelas próprias pessoas que habitavam na terra para infligir eles, porque eles desobedeceram a Deus. É como eu falei, Davi é que vai conquistar os jebuseus. Davi que vai transformar em Jerusalém. Mas não é mesmo. Quanto tempo já vai rolando? Entendeu? Só em Salomão é que o espaço territorial vai ser isso que o Senhor Deus tinha dito a Abraão. Mas de Abraão para Salomão, irmão, é muito tempo, é muito chão. É muito chão. Então essa questão da genealogia aqui, como eu já falei para os irmãos, a finalidade dela toda nós entendemos isso, tá? Essa questão dos descendentes de Jafé, de Cã e de Sem. Tá? Então, ó, se a promessa da redenção havia de ser realizada pela linhagem de Sem, né, a gente já viu, a começar pelo terceiro filho de Sem, o Arfaxade, certo? Arfaxade. Por que o escritor sagrado dedicou tanto espaço traçando a origem das outras nações? Por quê? E a resposta é simples, irmãos. Para demonstrar que a humanidade é uma. Deus de um só fez toda a geração dos homens. Está lá em Atos 17, 26. Tá? Então, nesse sentido aqui, veja só, entenda. No sentido, a gente poderia dizer que no sentido de recriação, Noé é como se fosse um segundo Adão. Tá? Eu não estou dizendo que Noé é um segundo Adão, tá? Para vocês não misturarem. Porque numa perspectiva de salvação, Cristo é o nosso segundo Adão, tá? Mas aqui, quando eu estou falando, uma perspectiva de criação, ou seja, Deus vai recriar tudo, entendeu? Repovoar a terra a partir de Noé e seus filhos, tá? Então, observa uma coisa clara. Também o escritor insinua que no plano de Deus as nações não seriam excluídas para sempre de sua misericórdia. Ó, volta novamente lá para Gênesis 9, para nós entendermos isso aqui. Gênesis 9, para nós entendermos isso aqui. Essa questão de Deus não excluir as outras nações, não é? Observa. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, Canaã lhe seja serva. Engrandeça a Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem. Então observa, é aquilo que eu perguntei. A gente hoje habita na tenda de Sem? Sim ou não? A gente adora quem? O que é que o Senhor Jesus falou lá para a mulher samaritana? A salvação vem de quem? Dos judeus, irmãos. Nós adoramos o Deus de quem? De Abraão, Isaac e Jacó. Nós somos filhos de quem? De Abraão. Porque nós somos o quê? Os da fé. Então observa, a pergunta é: a gente está sob a bênção de Sem, que não é Deus a Sem? Lógico que está. Lógico que está. Entendeu? Observa, tanto tempo depois a gente adora quem? O Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus único. Entendeu? Tem essa ligação de nós sermos peregrinos? Sim, a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Entendeu? Por exemplo, nós cremos em quem? No Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo, qual é a sua nacionalidade enquanto homem? Judeu, né? Não é verdade? Judeu. Entendeu? Os apóstolos, nossa fé é em cima dos apóstolos e dos profetas. Qual é a nacionalidade de apóstolos e profetas? Judeu. Nós somos o quê? O que é a igreja? O novo quê? Israel de quem? De Deus. Estão entendendo, irmãos? Isso aqui? Então observa, quando a Escritura vai dizer que habite ele nas tendas de Sem, é isso. Tá? É isso.
haveria sim algo que Deus iria revelar a um ancestral, a um descendente, desculpa, de Sem, entendeu? Que seria Abraão, que iria atingir todo mundo. Tá? E a bênção que Deus vai dizer para Abraão, que em ti serão benditas o quê? Todas as nações da terra. Que é fazendo menção, essa fala do Senhor Deus a Abraão faz menção à bênção que Noé deu para Sem e Jafé. Especificamente a Jafé. Entendeu? E observa, mesmo Canaã aqui, é interessante que a relação deles é o quê? Que ele é o quê? Servo. Tá? O servo nessa época aqui, irmãos, ele habitava e ele comia junto com seus donos. Ele fazia parte, ele era sustentado por, ele era designado para trabalhos, mas ele era sustentado por. Entende? Então, quando a gente observa essa bênção aqui de Noé para os seus 3 filhos, se a gente fosse colocar em termos de tamanho de bênção, a maior bênção é a bênção de Sem. Entendeu? Que Deus iria se revelar a um descendente de Sem. Tá? Que é o que vai ver justamente a questão de Abraão. Tá bom, irmãos? Então, como eu falei, as pessoas vão muito para essa genealogia para saber, né? Bom, por exemplo, só algumas curiosidades aqui, né? Os descendentes de Jafé ocuparam a Ásia Menor, as ilhas do Mediterrâneo, formaram inclusive grupos como os celtas, citas, medo, persa, grego. Já os filhos de Cã povoaram as terras meridionais, tá? Como Egito, Etiópia, Arábia. E Canaã era o antigo povo da Palestina e Síria meridional, antes da conquista dos hebreus. As nações semitas, elamitas, assírias, arameus e os antepassados dos hebreus radicaram-se na Ásia, desde as praias do mar Mediterrâneo até o Oceano Índico, ocupando a maior parte do terreno entre Jafé e Cã. Que é justamente isso aqui, ó. Entendeu? Olha, assim, está entre Cã e Jafé. Certo? A gente viu isso aqui. Agora, olha só, irmãos, uma coisa curiosa, se vocês observarem aqui, porque, por exemplo, o Gênesis 10, entendeu? Ele é posto, certo? Ele é posto. Aí vem Gênesis 11, Babel, correto? Não é? Vem Gênesis 11, Babel. Só que observa uma coisa cá. Veja aí o 10.5. Veja o 10.5. Lê, por favor, irmão, o 10.5. O 10.5, o 10.20 e o 10.31. 10.5, 10.20 e 10.31. Guilherme, tu vai ler o 10.5, Éder, o 10.21 e Vânia, o 10.31. Preste atenção, eu quero que vocês prestem atenção, se liguem num detalhe aqui, vá. Pode ler, Guilherme. Estes repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Isso. Éder? A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé. Também lhe nasceram filhos. É o 10.20, né? A 10:20. É. São esses os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. E Vânia, 10.31. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo a sua língua, em suas terras e em suas nações. O que é que vocês perceberam aí? O que é que tem de comum nesses 3 versos que Guilherme leu, Éder leu e Vânia leu? Isso. Mas uma coisa, a confusão de línguas só vai dar quando? Depois de Babel. Depois de Babel. Babel está antes ou depois de Gênesis 10? Depois. Por quê? Porque você vê, é o seguinte, ó. Em questão de cronologia, o Gênesis 11, do 1 ao 9, ele está antes. Ele está antes. Entendeu? Porque quando Moisés vai escrever essa genealogia aqui, tanto de Gênesis 10 quanto de Gênesis 10, Gênesis 11, 10,
a 33, entendeu? Babel já aconteceu. Entendeu? Agora, por alguma razão que talvez seja até conhecida, mas eu desconheço, Gênesis 11, de 1 ao 9, ele ficou como se fosse um recorte. Porque se você observar, Gênesis 10, de 1 a 32, é genealogia, correto? E Gênesis 11, do 10 ao 32 também é genealogia. Observa aí, é genealogia. Entendeu? Só que os 3 versículos de Gênesis 10 que os irmãos leram, já falam que eles já tinham línguas, correto? Então, se nós fôssemos colocar aqui na ordem do tempo, era para ser Gênesis 11, do 1 ao 9, primeiro, e Gênesis 10, do 1 ao 32, e Gênesis 11, do 10 ao 32, depois. Tá? Depois. Porque aqui em Gênesis 10, eles já vão possuir as terras já de acordo com suas línguas. Entende? E observa que aqui em Gênesis 10 tem um episódio bem interessante que vai fazer menção a Babel. Veja aí, irmão, o Gênesis 10 a partir do verso 8. Gênesis 10 a partir do verso 8. Observa. Cush gerou a Nirode. Certo? Cush gerou a Nirode. Cush era quem? Era o filho mais velho de quem? 10:6. De Cã. Então, bom, 10:8. Cush gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Ele foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi quem? Babel. Ereque, Acade e Calné. Na terra de quê? Siná, né? Aí quando você vai para Gênesis 11, certo? Gênesis 11, verso 2 diz o quê? Sucedeu que partindo eles do Oriente deram com uma planície na terra de Siná. Tá? Aí volta novamente para Gênesis 10. O princípio de Gênesis 10, 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria. Edificou Nínive, Rebote e Calá. Ele vai para a Síria. Mas observa, quando é que aquelas pessoas que foram para Babel, para Siná, eles vão ser espalhados? Quando acontece o quê? A confusão de línguas. Entendeu? Então observa, Nirode só vai para a Síria depois que acontece a confusão de línguas. Por quê? Por que a gente pode afirmar isso? Porque quando a gente vai ver lá Gênesis 11, a finalidade deles ir para Siná foi para fazer duas coisas, não foi? Que a gente viu a semana passada. Foi para fazer o que, irmãos? Veja aí Gênesis 11. Fazer o que? O verso 4. Fazer o que? Edifiquemos nós uma cidade e uma torre que chegue ao céu. E por causa dele vai fazer o que? Ele vai tornar o que? O nosso nome o que? Sejamos. Não, leia o texto, irmãos. Não, leia o texto. Leia o texto, verso 4 todinho. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus e nos tornemos célebres em nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, ora, para Nirode sair daí e ir para a Síria, ele só saiu depois de quê? Da confusão de línguas. Porque antes da confusão de língua, qual era a ideia deles? Terem ido lá para Siná? Fixar a cidade. Fazer uma cidade, fazer essa torre era um zigurate, estão lembrando que eu falei? Um templo, um zigurate alto, uma cidade, e eles edificar o nome deles e ficarem ali, e não serem espalhados pela terra. Certo? Então, o Senhor Deus faz com que eles fossem espalhados pela terra. Tá? Estou compreendendo, irmãos, isso aí? Estou compreendendo? Estão compreendendo, irmãos? Veja só. A gente, posteriormente, não hoje, certo? Posteriormente, apesar que a gente tem tempo, a gente pode até ver.
a gente, quando chega em Gênesis 11, a partir do verso 10 até o verso 32, a gente vai ter especificamente a descendência de Sem. Mas a descendência de Sem, que descendência de Sem? Essa descendência aqui, ó. Com Arfaxade, para Éber, Peleg, até Abraão. Da aliança. A gente vai ter especificamente essa descendência aí. Vamos dar uma olhadinha nela? Para a gente ver quem são os ancestrais de Abraão. Observa aí. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou quem? Arfaxade. Arfaxade era o primogênito dele. Era, irmãos? Era o primogênito. Olha aqui para o nosso gráfico. Ele era o primogênito? Não. Ele é o quê? O terceiro. Certo? Mas por que então a genealogia aqui em Gênesis 11 vai trabalhar com Arfaxade e não vai trabalhar com Elão? Porque os ancestrais de Abraão começam a partir de Arfaxade. Então vamos lá. Ó, gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos, gerou quem? Selá. Está vendo? Selá. Mas vamos lá. Viveu Arfaxade 403 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos, gerou quem? Éber. Certo? E depois que gerou Éber, viveu Salá 403 anos, gerou filhos e filhas. Estou prestando atenção que essa mesma estrutura é a estrutura lá de Gênesis 5. Gerava alguém, uma pessoa importante, viveu tanto. Porque a ideia dessa genealogia aqui só é a ideia de fazer a reconstrução da ancestralidade de Abraão. Que é para poder dizer o quê? Que em Abraão, a bênção que Noé falou para ser se cumpriu. Aí observa aí, ó. É a mesma coisa lá no Novo Testamento, quando tem a genealogia de Cristo. É, a mesma estrutura. Para ter essa ligação, né? Vai sim, vai sim. Ó, viveu Éber 34 anos, gerou quem? Peleg. Mas quando você vê aqui, ó, o Éber tem 2 filhos, mas o Joctã não interessa, porque o Joctã não é ancestral de Abraão. Quem é ancestral de Abraão é Peleg. Observa. Viveu Peleg 30 anos, gerou Arreu. Tá vendo? E depois que gerou Arreu, viveu Peleg 19 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos, gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, viveu Serug 200 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos, gerou a Tera. Certo? E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos, gerou quem? Quem nos interessa? Eles foram casados com quem? Com mulheres, né? Da época. Né? Sem Cã e já. Sim. Aí isso é citado as mulheres, mas não os nomes dela. Viveu Tera 70 anos, gerou quem? O 11:26. Abraão, Naor e Arão. Aí observa, são estas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Arão. 11, 30, 27, irmãos. Arão gerou Aló. Morreu Arão, nascimento em filho. Tomou Tera Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai, sua mulher, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. O que a gente vai começar a estudar a partir da próxima semana, irmãos, com a graça de Deus, é justamente essa questão agora, sabe? Dos ancestrais próximos de Abraão. Ou seja, a gente vai começar a ler a partir do verso 27, na próxima semana. Então, a ideia de Gênesis 11, do 10 ao 32, é mostrar essa ancestralidade de Abraão, que vai parar em Arfaxade, que é o filho de Sem. Entendeu? Que é provando que a bênção que Noé deu a Sem se cumpriu.
E a questão dos cananeus, de Canaã também, a mesma coisa. A maldição que Noé deu ao filho mais novo de Cã vai se cumprir. Entendeu? Então observa que as duas falas de Noé, para Sem e para Canaã, ela vai se encontrar na história dos patriarcas. Estão compreendendo, irmãos? Por isso que é importante a gente entender isso aqui, a tabela das nações da história da salvação. E a gente, o que é que tem a ver? A gente que tem a ver, a gente habita nas tendas de Sem. Porque a gente adora o Deus de Israel. Estão compreendendo, irmãos? Então, ó, observemos como a nossa fé, ela não é algo solto. Entendeu? A nossa fé não é algo solto. A gente professa fé em Deus Pai Todo-Poderoso, no Senhor Jesus Cristo. Entendeu? E essa concepção de religião, ela é judia. Entendeu? Porque o cristianismo, ele nasce dentro desse ambiente. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. O cristianismo não é uma religião que salta de paraquedas. O cristianismo é o quê? É a revelação progressiva, histórica, orgânica e adaptável da graça de Deus. O Novo Testamento, ele é construído em cima do Antigo Testamento. Entendeu? E observa que tudo aquilo que nós somos não é nada mais do desenrolar dessa revelação de Deus aos judeus no Antigo Testamento. Que vem por quê? Por que Deus revelou aos judeus? Por causa dessa bênção que Noé profetizou para sempre. E como é que a gente partilha? Como é que a gente tem acesso? Por que a gente foi atraído? Porque Noé também tinha dito para Jafé que habitaríamos nas tendas de Sem. Entende, irmãos? E eu observo da seguinte forma. Alguns vão dizer, mas eu sou descendente de Jafé ou de Cã, mas eu observo, irmãos, que a bênção, entendeu? O Deus de Sem, por causa daquilo que o bendito tinha dito a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, ele atinge todos os eleitos da terra. Tá? Então, onde Deus tiver um eleito seu, esse eleito seu, quando ele é chamado das trevas para a luz, ele professa fé em quem? Fé no Deus de Abraão. Compreende? E Abraão é descendente de quem, irmãos? O Abraão aqui, ó. De Tera, de Naor, de Serug, de Reu, de Peleg, de Eber, de Sera, de Arfaxad, de Sem. Estão compreendendo isso aqui? Essa maldição em cima de Canaã, então é somente geográfica, não é espiritual. Não. Porque, observa, é óbvio que dentro dos cananitas tinha reprovados. Entendeu? Mas você vê que tinha uma raiva da vida. Agora, a questão chave gente, será que existiu eleitos, muitos eleitos? Bom, por exemplo, lá no... Tem um texto bem interessante, lá em Josué, não é? De um povo que era para Josué ter destruído, e Josué não destruiu, porque Josué foi enganado, e esse povo ficou servindo aos judeus, não é? Que é justamente, deixa eu achar aqui, os gibeonitas, Josué 9, entendeu? Josué 9. É. Então, pessoal, é importante, irmãos, o que eu quero que vocês percebam hoje, certo? Quando a gente vai estudar essa questão aqui na próxima semana, o chamado de Deus a Abraão, né? Que o Senhor Deus chama Abraão para Abraão sair de Ur, mas a gente vai ver que vai sair de Ur, né? A gente vai ver onde fica Ur, na Mesopotâmia. Aí a gente vai ver que quem sai de Ur não é somente Abraão, né? Vai sair Tera, vai sair Abraão, vai sair Ló,
Isso aí, entendeu? Agora, só que em Arã, Tera vai morrer. Aí vai sair Abraão, Ló e Sara. Não é? Aí quando chega em determinado momento, Abraão vai dizer para Ló, tu quer ir para a direita ou para a esquerda? Abraão, aí Ló diz, eu vou para tal lugar. Aí Abraão vai para outro. Aí a gente vê, irmãos, todo desenrolado como Deus vai tratar. Tá? Mas a importância de nós entendermos essa tábua das nações é entendermos isso. Entendem, irmãos? Compreenderam, irmãos? É por isso que hoje tem muita dificuldade desse entendimento, pastor, porque esses estudos aí, somente o Antigo Testamento, é muito falho, né? Se você vê, muitos ignoram o Antigo Testamento, né? Por completo. Aí como é que eu ignoro Por uma completo. sequência? E por exemplo, aqui você sabe, né? Pronto, se você precisar me perguntar assim forma, por que a gente, brasileiro, tantos milênios depois, estamos estudando a respeito do Deus de Abraão? Por que a gente está estudando a respeito de Noé? Por quê? Como é que isso nos chegou? Por que isso nos chegou? Entendeu? Por quê? Aí a gente entende, irmãos, quando a gente compreende a bênção, entendeu? Que Noé deu para Jafé, que habitaríamos nas tendas de Sem. Compreende? Por quê? Assim, por que a gente, as mesmas perguntas, aí posteriormente, porque o Senhor Deus tinha dito para Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Mas observa que o Senhor Deus só vai dizer isso para Abraão, porque essa fala do Senhor dita a Abraão está baseada, está em cima da bênção de Noé para Sem. Bendito seja o Deus de Sem. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Ou seja, já dizendo, olha, Yahvé vai se revelar a Sem. Não Sem, porque a gente vai ver, ó, não é o Sem em si, mas é um descendente seu, que seria Abraão. Tá? Que seria Abraão. Ou seja, a gente vai vendo, irmãos, que a família da aliança, lá de Gênesis 3,15, entendeu? A gente consegue traçar a sua origem, entendeu? Ela vindo. Tá? Agora é óbvio, você chega aqui em Abraão, ó. Abraão tem, ó, Isaac e Ismael. Mas a promessa é para quem? É para Isaac. Aí você vê Isaac, ó, Esaú e Jacó. A promessa é para quem? Para Jacó. Tamar, igual. Também é uma filha de Jacó. Entendeu? Então observa, ó, daqui mesmo, você vai ter edomitas e israelitas. Entendeu? Pronto, tu tinha me feito uma pergunta, Xavier, e eu falei que a gente ia ver posteriormente, né? Mas ó, só para a gente ver uma coisa aqui. Deixa eu achar aqui. A origem dos Moabitas e dos Amonitas, entendeu? A ver aí Gênesis 19. Gênesis 19. Gênesis 19. Acharam aí? Gênesis 19. Pronto. Gênesis 19:30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque se receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas.
Então a primogênita disse a mais nova, a mais moça: nosso pai está velho, e não há homens na terra que venham unir-se conosco segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos-no beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele a notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhes a beber vinho também essa noite. Entra e deita com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. Praticar incesto. Entendeu? De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ela, sem que o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e chamou Moabe. É o pai dos Moabitas. Até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho que lhe chama Benjamim, que é os filhos, que é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Quer dizer, que observa, desse ensejo nasceu quem? Moabitas e Amonitas. Ruth era descendente de quem? De Moabitas. Entende? Isso aqui é o que se chama de nações aparentadas, porque como Ló era sobrinho de Abraão, então essas duas nações aqui acabavam sendo o quê? Tendo parentesco com os israelitas, como os edomitas também têm parentesco. Entendeu, irmãos? Então é importante a gente compreender essas coisas. Compreende? Da Escritura. Porque quando você vai ler da Escritura, no Antigo Testamento, isso vai fazer de sentido para os irmãos. Por isso que elas são mencionadas para a gente fazer esse link, né? É. E seria interessante, irmãos, que os irmãos também estivessem lendo Gênesis, porque como nós estamos estudando Gênesis, né, a coisa vai ficando clara. Tá? Tranquilo isso aqui, irmãos? Tranquilo? A gente, na próxima semana, a gente vai começar a ver essa questão da saída de Ur, de Abraão. A gente vai ver que só não sai somente Ur, só não sai somente Abraão de Ur, tá? Vai sair Tera, Abraão, o Ló, entendeu? Sarai, sua nora, e a mulher de seu filho Abraão, e vai todo mundo sair, aí vai para Arã, tá? Arã, que já é terra de Canaã. E é lá em Arã que o Senhor diz: olha, vou te dar essa terra, tá? Mas a gente vai ver isso aí. Eu tinha falado há pouco, né, no começo, que Abraão tomou discernimento lá em Gênesis 15, um discernimento maior, por assim dizer, tá? Porque essa ida do Senhor, essa chamada do Senhor: será tua tenda para a terra, vai para onde é que eu te darei. Arã já era em Canaã, então Canaã já fazia parte. Então o Senhor vai revelando aos pouquinhos a Abraão, tá bom? Então a gente vai pegar daqui, irmãos. Estão entendendo, irmãos? Compreender isso aqui? Tranquilo? Hein, irmãos? Tranquilo? Tá? Então eu peço para Guilherme, ele está até ajudando hoje, fechar a transmissão, para a gente fazer a nossa reunião de oração.